Olá, tudo bem? Falaremos sobre racismo e antirracismo na lei. É sempre importante mencionar a elaboração da Lei 10.639, que foi constituída no ano de 2003. Essa lei trata da inclusão da cultura e da história afro-brasileira no ensino da educação básica. Além disso, sem dúvida, é importante ressaltar uma nova lei que foi elaborada no ano de 2008, chamada Lei 11.645. Esta lei trata da inclusão da história e da cultura indígena e serve como complemento à primeira lei já mencionada por mim. É claro que somente a aprovação e a promulgação dessas leis não é suficiente para resolver por si só o problema da desigualdade e da discriminação racial existente em nosso país. Além disso, é importante também colocar a formação dos professores, a elaboração de um conteúdo técnico e pedagógico que possa ajudar na divulgação da temática acerca da história que queremos aprender e repassar para a sociedade. Afinal de contas, é importante citar que a história brasileira vem sendo contada nas últimas décadas dentro de um contexto que enfoca basicamente a questão europeia, ou seja, uma história eurocêntrica, que foi sempre passada de cima para baixo e imposta desde os tempos coloniais. É claro, gente, que ao analisarmos essa questão que é extremamente complexa, devemos perceber que a educação básica, sem dúvida, é o começo de todo o processo de inclusão das pessoas que, historicamente, vêm sendo cerceadas, colocadas de lado em nossa sociedade. Pois, ao analisarmos a fala de vários professores e diretores de escolas públicas em todo o país, notamos um total despreparo desses profissionais em lidar com a questão da diversidade étnico-racial. Até mesmo porque essas pessoas têm uma tendência a minimizar os efeitos do preconceito e do racismo praticado nas escolas, colocando sempre que, na verdade, a falta de respeito a essa diversidade ocorre fundamentalmente pela pouca maturidade dos alunos envolvidos nesses casos. Para contrapormos esse tipo de argumentação, gostaria de apresentar a vocês algumas colocações acerca das categorias básicas que são importantes ao longo do nosso curso. A primeira delas trata da questão do racismo. Afinal de contas, o que quer dizer esta palavra? A palavra racismo, ela diz respeito a toda e qualquer prática de preconceito. É claro que isso precisa ser evidenciado. Caso contrário, não será possível observar esse tipo de conduta. Já o preconceito, gente, refere-se a qualquer ideia preconcebida acerca do comportamento de uma outra pessoa. É lógico, ninguém é obrigado a gostar daquilo que é diferente, mas a gente não pode deixar de falar que, por uma questão de convivência e de respeito a valores éticos, é importante sabermos respeitar a diferença.
mesmo não concordando com ela. Sem dúvida, é importante percebermos também a existência da categoria estereótipo. O estereótipo, na verdade, refere-se a qualquer convicção acerca de uma avaliação precipitada sobre uma outra pessoa. Agora, muitos podem pensar, qual a importância desse tipo de definições para a temática acerca do racismo e do antirracismo na lei? Como eu estava dizendo, eu considerei importante colocar essas definições para percebermos qual o sentido, afinal de contas, desse processo de discriminação e do chamado racismo que vem sendo praticado em nossa sociedade. Bem, muito se tem falado sobre o problema das cotas nas universidades públicas. Porém, um argumento que, sem dúvida, a sociedade muito esquece em relação a esse assunto é com relação ao processo de interdição, a chamada interdição racial, que foi implementada desde o processo de colonização do nosso país, especialmente a partir da implantação do trabalho escravo, no século XVII. Evidentemente, estou mencionando essa questão, pois fica claro que, do ponto de vista legal, os negros vêm sofrendo um processo de cerceamento, ou seja, um processo de segregação, de não acesso à educação básica. E, sem dúvida, a forma mais eficiente para resolver tal problemática diz respeito não apenas ao investimento maciço necessário na educação, como também a questão relacionada às chamadas políticas afirmativas, que são políticas de inclusão social voltadas para os menos favorecidos. Em determinados países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na África do Sul e até mesmo na Índia, grupos minoritários vêm alcançando grandes resultados no sentido de conseguir uma inclusão dentro do processo da sociedade. É lógico que o Brasil possui um processo muito próprio de formação econômica, mas, sem dúvida, as políticas afirmativas, desde que sejam implementadas de uma forma racional e dentro de um estudo planejado a longo prazo, podem conseguir resultados que beneficiem, ou melhor dizendo, que resgatem essas pessoas que não vêm sendo contempladas pelas políticas públicas do nosso país. Me refiro tanto à população negra, quanto os chamados índio-descendentes. E para aprofundar um pouco mais a minha colocação acerca dessa problemática, gostaria de dizer a todos que a temática racial é, sem dúvida, um dos assuntos mais urgentes e mais necessários para serem discutidos em nossa sociedade. Porque é impossível trabalhar-se a educação e a inclusão social desmerecendo a questão da identidade nacional do povo brasileiro. Para que um povo possa perceber a sua diversidade, a sua diferença, é importante que esse povo conheça a sua história, conheça as suas tradições. Gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer a todos que é importante, sim, valorizar todo e qualquer estudo acerca da diversidade cultural. Portanto, a formação dos professores, a elaboração de um material didático adequado que possa ser utilizado nas escolas é, sem dúvida, uma coisa fundamental. Portanto,
é sem dúvida necessário que todo estudo acerca da diversidade seja valorizado, pois o Brasil é um país que conta com uma necessidade excepcional em relação a esses estudos. E a criação dessas leis, promulgadas recentemente, sem dúvida, trazem uma grande contribuição para que possamos, finalmente, discutir essa temática que vem sendo tratada de uma forma secundária, como se a nossa identidade fosse motivo de vergonha, por conta de todo o processo de violência ocorrido na escravidão. Contudo, é nesse momento que percebemos a necessidade de se buscar o conhecimento acerca dessas temáticas. Eu gostaria de colocar aos senhores que, por favor, continuem as suas buscas, pois o processo só está começando. E, sem dúvida, vamos precisar de todos para desenvolver uma educação inclusiva e que, de fato, respeite a memória do nosso país.